Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso Programador para Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. E na aula de hoje nós vamos criar aqui a nossa tela para cadastrar um livro, na nossa aplicação. Essa tela é um componente aqui que eu chamo de Register e no momento ele está retornando apenas uma VStack e um heading escrito Register. Então o que nós vamos fazer aqui? Tá? Vamos manter o VStack, mas vamos padronizar ele para a nossa aplicação. Então ele precisa ser flex 1, conforme as outras páginas. Ele tem um padding aqui, eu vou colocar de 6, tá? E o BG dele é o mesmo BG lá que a gente está usando, que é o 600. Feito isso, a minha tela já escureceu, já ficou igual ali a todos. O que a gente vai fazer agora, é que no nosso componente aqui, eu não tenho um componente header, E eu poderia criar aqui um componente header que me ajude a navegar aqui até de volta para uma outra tela. Então imagine que vocês entraram ali em uma tela por engano, sem querer, e querem navegar de volta. Então a gente pode ter aí um botãozinho aqui em cima para voltar e o nome da tela que a gente está. Então, antes disso, vamos vir aqui em Components e vamos criar aqui um header. Esse header poderá ser utilizado em todas as páginas aí, todas as telas que a gente quiser. Tá? Esse header ele vai ser bem simples, gente. O que nós vamos fazer com ele? Primeira coisa, vamos definir, nós estamos com TypeScript, então vamos definir aqui as propriedades dele. Então as propriedades dele vão ser o quê? Eu vou dizer que são Styled Props, tá? Lá do Native Base. E além desse tipo de propriedade de estilo que ele já traz, eu vou criar um title para ele, string, tá? Só para poder passar um título ali para cada página que eu tiver. A gente vai ter que ter aqui o Use Navigation, já vou até importar ele aqui, porque a gente vai fazer um go back para voltar para outra página. Esse Use Navigation, ele vem lá do @React Navigation Native, tá? Beleza, Use Navigation tá ok. Então, Export Function Header, o nosso header eu já passei ali em cima que ele vai ter um title. Além desse title, todo o restante que eu mandar. E tudo isso vai ser do tipo props, que eu criei ali. Ok? Criamos esse tipo props. Agora a gente vai vir aqui e vamos criar o Navigation. Ele vai ser um Use Navigation. Vamos trazer também as nossas cores. Conforme a gente vai avançando, vocês estão vendo que muita coisa se repete, A gente vai repetindo muita coisa nas telas e acaba ficando aí mais assimilado. Bom, vamos pôr o UseTeam aqui em cima, senão não vai ter jeito. E eu vou ter uma função, já vou até criar ela aqui, antes mesmo de chamar, que vai ser uma handle go back, tá? Uma função que me joga para trás lá, para a última tela. E olha que legal, navigation, ponto, eu não preciso usar o navigate, eu tenho um método que é o go back lá. Ele retorna para a página anterior no history do navigation, que ele mantém um histórico ali de navegação. Então eu mando para go back. Agora dentro do meu componente, do meu header, se é um header, pressupõe-se aqui que eu já vou ter aqui um hstack, Eu não preciso nem usar o vstack neste caso. E dentro desse hstack, o que a gente vai ter? Deixa eu só trazer aqui, E vamos começar a criar as propriedades. Toda a largura da tela, tá? 32 de altura. Um Justify Content, Vai ser bem parecido com aquele outro código que a gente fez lá na home. Space Between. Alinhados ao centro. O nosso Gray 600. O nosso padding top 12. O nosso padding bottom 4. E o nosso padding na horizontal de 1.
tá? Só alguns espaços que eu estou colocando para ele aqui para eu garantir que não fique nada colado aqui dentro desse header. E aí eu vou começar importando aqui um icon button, porque eu vou ter o botão para poder retornar, né, para outra tela. Esse meu icon button ele vai receber um icon. A gente já fez o icon button aqui nesse projeto, então é a mesma coisa, tá? E eu tenho aqui o carry left, né, que é a setinha para a esquerda ali, bem leve, bem simples da gente estar visualizando e não força muito na tela. Size 24 e a cor, eu já importei o colors, né? Então eu vou trazer o meu colors aqui, vou trazer um gray de 200. Então, eu vou trazer aqui um cinza para essa seta, tá? Agora que eu fechei aqui, eu posso fechar aqui o meu carry left e posso fechar o meu icon. Fechei os dois, eu vou ter um onPress que simplesmente me chama a função que eu criei, né, que é o handle go back. Posso fechar agora o meu icon button. Agora que eu fechei o icon button, acho que eu fechei a mais em algum lugar. Acho que essa chave aqui está sobrando, né? Não precisa dela. Fechamos o icon button, então agora a gente vai ter um heading, né? Um texto aqui com uma ênfase, que vai ser um color grade 100, então eu quero ele bem leve ali, tá? Alinhado ao centro. E esse meu texto, né, vai ter um font size LG. Vai ocupar todo o espaço que tiver para ele ali, vai permitir isso. E um margin left aqui, eu vou colocar um margin left, pessoal, de -6, tá? Então eu vou tentar jogar ele mais para próximo ali da seta, porque como ele vai estar alinhado ao centro, eu não deixo ele nem à esquerda e nem ao centro, né? Eu vou jogar ele um pouco mais para a esquerda ali. E dentro desse heading aqui, né, eu simplesmente vou receber um title, que eu criei a propriedade lá em cima. Ok? Bom, vamos testar esse header, né? Vamos colocar ele lá na nossa tela. A gente tá, deixa eu só fechar esses outros arquivos. Aqui na Register a gente está criando ele. E para eu poder importar vou tirar esse Register aqui. Eu vou criar aqui o header, né? E eu posso passar aqui um title para ele, novo livro. Eu vou salvar, né? E olha só que legal, né? Já implementou ali para mim tanto o botãozinho que está ali agora, quanto o texto ali, né? Que é o título dessa página que a gente criou. Então a gente tem aqui o header pronto. Eu vou tentar navegar aqui, ó. Ótimo, voltou, né? Voltou para a tela dos meus livros. Eu vou para novo livro e volto para a tela anterior. Então a nossa navegação aqui já está funcionando, né? A nossa navegação funciona, eu consigo ir para a tela de cadastro no novo livro e também consigo retornar. O que a gente vai fazer agora é finalizar essa tela de cadastro, né? E para eu finalizar essa tela de cadastro, agora que eu já tenho o header, eu só preciso dos inputs, os campos que vão ser de cadastro. Já tenho o título, então eu posso vir aqui e nós criamos o input, né? O nosso componente input. Vamos trazê-lo. A gente colocou um placeholder para ele, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, título, né, do livro. Vamos falar que ele tem um margin top de 4, né, para poder dar um espaço. E já vamos criar um estado, né? Então a gente viu o use state, a gente pode ir salvando tudo nele. Então eu vou ter aqui um estado, tá? Usando o use state do React, que começa com uma string vazia. E aí quando eu tiver o meu onChange text, a única coisa que eu vou falar é um set title. Então eu vou salvar o texto que eu for digitando nesse set title, tá? Bom, o título vai ser só isso aqui, né? Se eu salvar, ele já está lá, ó, o campo título, né? Então agora eu preciso de um campo maior para colocar a descrição, né? Vamos só relembrar aqui na home, eu tenho a description, que eu não utilizei para nada ainda. Porém, né, eu vou colocar aqui. A gente pode falar descrição ou resumo, né?
resumo acho que fica mais interessante ainda nesse description. E aí eu vou falar o seguinte, olha, esse resumo ele vai ocupar todo o espaço, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele vai ser multiline, ou seja, pode ser que eu escreva em várias linhas, né? Então ele vai ser multiline. É só escrever multiline aqui que ele reconhece como true. Ele vai ter uma margem top de 5 para o input do meu título. E ele vai ter um text align vertical no topo. Por quê? Porque quando eu começar a escrever ele pode ter várias linhas, vai ficar todo alinhado nas primeiras linhas, né? E ele vai descendo conforme a gente avança no texto. E aqui eu vou deixar a description mesmo, para não ter que mudar lá atrás. Tá? Também aqui vai ser uma string e aqui vai ser set description. Tá bom? Bom, gente, aqui a gente tem um título e um resumo, né? Os demais aqui eu não preciso preencher. A gente vai pegar a data depois e vai ter o status. A única coisa que eu posso colocar aqui agora é o nosso componente button, né? Então eu trago o nosso button para cá e eu vou passar um título para ele. Cadastrar. Eu já vou criar o Sload, né? Vocês lembram do Sload que a gente fez lá na primeira tela? Então eu vou ter o Sload aqui, só que eu tenho que criar este Sload, né? Por padrão ele vai ser false. E além desse Sload, eu vou colocar aqui uma margem top para ele de 6 e uma margem bottom de 3. Tá bom? Aqui já está assim. E agora eu vou falar o seguinte, né? Quando eu pressionar aqui, eu vou ter uma função que faz um handle new order handle new book, né? Eu não estou fazendo nenhum pedido aqui nem nada. Handle new book. E aí eu tenho uma função handle new book. E essa função que eu criei é a função que vai ser necessária para fazer o nosso cadastro do livro, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer nela é uma verificação. Se eu não tiver título, né, ou se eu não tiver description, o que eu posso fazer? Eu posso retornar e agora a gente vai ver aqui um alert, né? O alert do Native Base .alert. Na verdade, esse alert aqui eu acho que eu vou usar do React Native mesmo, porque o alert do Native Base ele vai exigir uma tipagem aqui. Então eu vou pôr aqui o alert do React Native .alert, vai ser bem simples aqui, tá? Só ver se eu não estou usando ele em lugar nenhum mais. E aí eu vou emitir um alerta na tela, né? Eu vou falar aqui, ó, cadastro, né? E eu vou colocar aqui, ó, preencha. Cadastro é o título do alerta, tá? Preencha todos os campos. Isso aqui depois a gente pode fazer até lá na primeira tela também. E depois aqui eu vou dar um set loading true aqui, para poder começar o cadastro. Vou parar por aqui, né? A gente ainda não fez integração com nenhuma base de dados, para a gente poder estar salvando isso, mas a gente consegue agora, ó, testar aqui, por exemplo, se eu mandar cadastrar, preencha todos os campos, tá? Então nós estamos deixando primeiro nossas telas prontas, para depois a gente vir fazer a integração. Então aqui minha tela de cadastro aqui está pronta, né? Temos a nossa tela pronta. Agora falta a gente fazer a tela de detalhes do livro, né? Que será a última tela, por enquanto, da nossa aplicação.